Bom dia, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esse nosso webinário comercial de segunda-feira. Olha que bacana as câmerazinhas se abrindo aí. Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem com vocês? Nessa gélida segunda-feira aqui de São Paulo. Eu sou pouco fã do frio, então, quem sabe, eu estou bem preocupado. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre o nosso simulador de análise fiscal. A gente sabe que esse ano foi um ano em que a Fiduc trabalhou bastante, investiu bastante na evolução de ferramentas que a gente tem aqui dentro, seja no nosso painel, seja em simuladores. O que foi disponibilizado na última semana para a gente é a versão do nosso simulador de análise fiscal dentro do nosso painel. Ele hoje reflete muito a análise que a gente fazia via Excel, num sistema que não estava aí tão digitalizado, e traz essa análise para dentro do nosso painel, e a ideia é ir concentrando mais ferramentas lá dentro, vocês terem bastante coisa lá. Antes de apresentar, ou na verdade demonstrar esse simulador, porque o conceito já é mais conhecido aqui dentro da turma, acho que é importante passar algumas informações. O primeiro que, se alguém tiver alguma ideia, sugestão, alguma alteração que pensem e que poderia ser interessante, essa informação precisa ser discutida com o seu mentor. Existe já uma discussão feita dentro do grupo de inovação. Existem alguns pontos que foram levantados que poderiam ser interessantes a mudança dentro disso que a gente está apresentando, mas isso vai passar por uma validação dentro do quórum aí dos mentores e para entender se como está hoje faz sentido ou se a gente precisa fazer alguns ajustes. Então, a ideia hoje é apresentar para quem ainda não tem olhado dentro do painel e para quem tiver algumas ideias, sugestões ou caminhos que queira passar para a gente, concentra isso com o seu mentor, porque a gente está concentrando essa discussão lá para ter um fórum organizado. Faz sentido? Legal. Eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui. Eu vou fazer um exemplo, vou fazer de fato uma análise do começo ao fim, e peguei um exemplo de um cliente que eu tinha analisado com o Excel, então tenho os dados aqui, vou mostrando para vocês. O acesso dessa ferramenta é feito pelo seu painel, entrou lá no seu painel, vai clicar em simuladores, e lá a gente tem a opção novo cliente para você cadastrar um cliente e começar a fazer uma análise nele. Tá? Eu vou pegar um cliente cobaia aqui, que no caso sou eu, para vocês olharem, então tem um pouquinho de simulação que eu vou fazendo aqui. Digitados os dados do cliente, você vai lá em nova simulação, vai ter a confirmação dos dados dele, e essa primeira telinha aqui, ela é exatamente igual a que a gente tem para fazer a simulação de carteira. Para quem não tenha percebido, para você acessar o análise fiscal, você vai clicar aqui em cima, análise fiscal. As informações que você vai ter que colocar para fazer essa análise fiscal com o seu cliente, elas são as mesmas que você colocava antes no outro simulador que a gente tinha, inclusive elas seguem a mesma sequência, a mesma ordem. Tá? Então o racional funciona da mesma forma. Essas são informações que você vai ter que colher junto ao seu cliente, ou numa conversa com ele, ou olhando o imposto de renda dele, mas são informações que a gente precisa para fazer uma análise mais robusta do que dizer para o cliente 12% da sua renda tributável. Não é o serviço que um planejador quer entregar, né? A gente quer fazer uma análise mais completa. A primeira informação, se o cliente é contribuinte da Previdência Oficial ou aposentado. Nesse caso do cliente que eu vou utilizar, ele está ainda contribuindo na Previdência Oficial. Se o cliente faz a declaração e por qual modelo, né? A gente precisa entender qual que é o modelo de declaração que ele faz. Quando a gente recebe o imposto de renda do cliente, essa informação é fácil para a gente identificar. Ou se a gente só está pegando os dados com ele, também normalmente é uma informação simples que o cliente fornecer. A última informação dessa telinha inicial é qual que é a renda tributável do nosso cliente. Eu vou pegar aqui que eu já tenho salvo. Esse cliente especificamente tem R$ 247 mil de renda tributável. Tá? Como a ideia hoje é mostrar o simulador e não mostrar de onde você pega esses dados, por isso que eu não estou entrando especificamente, abre o imposto de renda, olha essa linha, olha aquela linha,
a gente tem esse tipo de conteúdo dentro da academia já. Tá? O Rodrigo me perguntou, Rafa, o tipo de IR atual não altera o resultado, certo? Não, na verdade não, Rodrigão. Quando você seleciona o tipo de declaração com o cliente, na verdade lá no resultado ele mostra, olha, você me disse que é essa aqui que você faz. Se você não coloca essa informação ou coloca a informação inadequada, ele pode aparecer o indicativo da atual no lugar errado, mas não interfere no resultado em si. Eu vou mostrar para vocês onde fica isso. Tá? Preenchi essas informações iniciais, vou lá em avançar. As próximas informações seguem também a mesma lógica que a gente tinha na ferramenta anterior. Então eu vou precisar entender quais que são os valores de despesas dedutíveis que esse cliente tem, começando com a contribuição que ele faz no INSS. Se esse cliente tem algum tipo de dependente, você vai selecionar aqui nas opções quantos dependentes eventualmente ele tem. Se esse cliente gasta dinheiro lá com... Gasta não, né? Investe na educação dele, qual o valor que ele coloca lá nessa continha de educação e que ele deduz do imposto de renda dele. Alimentandos, gastos com saúde, quantos que o cliente tem lá para fazer de abatimento de saúde. Algum tipo de pensão alimentícia, PGBL, FAP, ou se ele tem algum desconto lá em livro caixa, esse cliente específico que eu estou utilizando, ele tem. Tá? Acho que aqui não tem muita surpresa, né? É só a gente colher as informações do cliente e poder avançar para a linha seguinte. A próxima informação que a gente precisa é qual o valor de imposto retido ou pago na fonte. Aqui a gente tem que ele dá algumas observações, seja carnê-leão, em virtude de exemplo recebimento de aluguel, outras rendas, ou seja, tudo que for valor retido, pago na fonte, precisa ser informado, além como doações permitidas na Receita, tem um disclaimer, vamos dizer assim, para a gente colocar. Peguei aqui, coloquei os valores desse cliente. Quando eu der o próximo a avançar, a gente tem a primeira parte dessa análise. A primeira parte dessa análise vai mostrar para a gente se esse cliente, o que seria indicado para o perfil dele, considerando renda, valores a deduzir, todas as informações que a gente colocou, qual seria o valor máximo de aporte que esse cliente tem. E no caso desse cliente, lembra que a gente selecionou lá no começo, Rodrigão? Pô, completa, é a opção atual do cliente. No caso atual, ele tem um imposto devido de 40 e ele paga hoje 6.400 na declaração de imposto de renda, usando a base da última declaração dele. E dentro dessa sugestão que a gente faz, que a gente indica para ele, essa melhor opção, na verdade, faria ele restituir R$ 1.700. Ou seja, o que eu estou dizendo para o meu cliente é que, se ele passar a fazer de uma forma mais adequada, ele tem uma diferença aí de R$ 8.100 nessa conta, ele deixa de pagar 6.400 e passa a receber 1.700. Se eu quero interromper aqui essa análise com o meu cliente, eu vou exportar um PDF, e esse PDF vai ficar com essa informação. Vocês estão vendo o PDF aqui? Mudou a tela? Legal. Então, a gente vai compondo essa análise para o cliente até o momento que a gente quiser. Pô, eu quero falar só desse tema específico com o cliente, tá aqui, só essa parte da análise com o cliente, com os devidos disclaimers legais aqui. Beleza. Voltei aqui na tela anterior. Voltou, né? Legal. Sim. Voltei na tela anterior, eu vou continuar essa análise fiscal. O segundo passo que eu vou entender é entender sobre evolução patrimonial. Poxa, se esse cliente já tem dinheiro em PGBL, se ele já tem dinheiro em VG e o saldo total dele. Esse meu cliente, por exemplo, que eu coloquei, tinha aqui uns R$ 15.000 em PGBL, ele já somou aqui. E na expectativa de retorno anual, o que a gente está dizendo é ao ano e acima da inflação. Essa informação já existia na ferramenta anterior e a gente tinha lá um parâmetro entre 1 a 3% em média o que o mercado coloca. Poxa, Rafa, mas meu cliente tem uma previdência muito mais agressiva com isso. Poxa, você vai colocar essa informação aí. Hoje, mais de
90%, 95% do mercado está com a previdência na renda fixa. E essas rendas fixas normalmente giram entre 1 a 3% em cima da inflação. Vou colocar uns 2 aqui como um parâmetro para a gente colocar. Então, essa informação ajuda a gente a fazer uma progressão aí para o cliente, mostrar como é que está evoluindo o dinheiro dele no tempo. Fiz essa informação aqui, vou avançar para um próximo passo. E aqui a gente vai falar um pouco de como é que o cliente deve colocar na Previdência a partir de agora. Poxa, por que deve colocar? Porque a gente está analisando para ele o que está acontecendo. Eu gosto sempre daquele conceito que o planejador financeiro ele é como se fosse o médico financeiro do cliente, né? Você vai no seu médico, o médico fala, ó, você deveria tomar esse remédio. Você vai tomar ou não? Não sei, eu não vou forçar ele na sua boca, mas você deveria tomar essa decisão porque é a mais acertada. Nesse caso específico, a gente identificou que o cliente precisa de um aporte máximo para ter esse benefício de não pagar tudo isso de imposto agora e restituir de 29.655. Pô, vou lá, 29.655. Se ele fosse considerar algum tipo de aporte adicional no VGBL, eu colocaria aqui, mas está aqui o valor anual que esse cliente vai aportar. Aqui embaixo eu vou fazer a seleção de qual superfundo está mais próximo, mais alinhado com a necessidade de risco do cliente. Lembrando que essa informação é muito importante, né? O perfil de risco do cliente serve para a gente entender o quanto ele consegue dormir à noite tranquilo, né? Ah, eu acho maravilhoso o balanceado, mas o meu cliente tem uma aversão muito grande a risco. Você precisa ajustar isso com a necessidade do seu cliente. Coloquei o exemplo aqui do balanceado. A próxima tela vai perguntar para a gente a questão de prazos, né? Durante quanto tempo esse cliente vai acumular, qual o prazo de utilização. Vou colocar aqui que ele vai acumular por mais 32 anos, e ele vai estar com 65 anos lá e vai utilizar por uns 30 anos esse dinheiro. E ele quer deixar lá para a família dele uns 100 mil reais de herança. O resto ele vai usar o dinheiro dele. Tá? Essas são todas as informações que você, planejador, vai colher na conversa com o seu cliente. E a ferramenta serve para apoiar essa sua abordagem junto ao seu cliente. E a gente tem aqui duas opções, né? A primeira opção é gerar um resultado prévio. E a segunda opção é continuar nessa análise fiscal. Quando a gente gera um resultado prévio, o que a gente faz é que, além da primeira análise que a gente já fez, a gente incrementa ela com uma segunda análise. O que a gente vai construir aqui para o cliente é qual que é a estimativa de patrimônio futuro. Então, a gente está considerando os aportes regulares que o cliente vai fazer para ter o benefício fiscal dele, somados à projeção dentro do fundo. Então, para esse cliente específico que a gente está simulando, a expectativa é que daqui 32 anos, quando ele for se aposentar, ele vai construir um patrimônio de 2.472 versus um patrimônio de 1.300, né? Na opção dele atual hoje. E desta construção de patrimônio, a gente consegue mostrar para ele que do benefício fiscal vem 680 mil. Todo esse valor financeiro gerado para o cliente, ele é gerado pelo valor do planejador financeiro. O planejador é que pôs essa discussão na mesa para o cliente, mostrou que ele tinha decisões mais acertadas para fazer em relação ao patrimônio dele, e a ferramenta ajudou a expressar isso em números no tempo. O segundo lado vai mostrar que a estimativa de renda mensal futura. Então, sua renda mensal pode ser de até 13 mil reais, sendo que parte boa dessa renda mensal veio do benefício fiscal. E do lado direito ele vai mostrar aqui a evolução do patrimônio, então quanto tempo de acumulação, 32 anos, e o prazo de utilização, 30 anos. Então a gente consegue entender como é que vai funcionar essa mobilização e o que o cliente decidiu deixar lá de remanescente no término da utilização como uma herança para quem fica. Pô, legal, isso tudo me permite exportar um outro PDF.
E esse PDF vai somar o resultado anterior com a segunda análise que a gente fez. Tudo bem até aqui? Quando a gente volta aqui para a ferramenta, a gente tem a possibilidade de continuar essa análise para entender sobre progressiva, regressiva e como é que eventualmente o cliente poderia considerar essa tributação. E o primeiro ponto é que daqui para frente a gente começa a trabalhar com algumas estimativas que a gente faz para o nosso cliente. Porque a gente quer tentar buscar um cenário ideal para que lá na frente ele tenha a tributação mais adequada, ele tome as decisões de forma mais ajustadas. No caso desse meu cliente, eu estou colocando um cliente que vai estar lá com 65 anos lá na frente, a gente estima que ele vai contribuir com a Previdência Oficial. Poxa, eu não sei se ele vai eventualmente precisar continuar trabalhando, mas aposentado eu sei que ele vai estar. Então, uma dessas opções me permite colocar o sim. O seu cliente estará aposentado e com mais de 65 anos? Pô, nesse caso específico, estará. Rafa, como é que eu vou estimar isso com o meu cliente? Poxa, alguns pontos vão te ajudar a entender isso, né? O cliente vai continuar contribuindo na Previdência Oficial? Para o cliente continuar contribuindo, significa que ele ainda está trabalhando. Será que com o planejamento dele hoje, ele entende que lá na frente ele vai precisar continuar trabalhando? Não vou nem entrar no mérito que hoje é o maior cenário do Brasil é esse, né? Ou será que ele está com um planejamento bem ajustado e ele sabe que não? Isso consegue dar alguns indicativos para ele de provavelmente como é que ele vai estar ou não. Então, toda essa análise ela vem da conversa do planejador com o seu cliente. Depois que eu defino aquelas informações, eu preciso começar a entender qual que vai ser a renda futura do meu cliente. A primeira projeção de renda futura que eu faço é em relação ao PGBL dele. Poxa, lembra que aquela construção anual que ele vai fazer durante os próximos 32 anos vai gerar uma renda para o meu cliente? Essa renda vai estar lá estimada como uma renda tributável futura. Se ele fez aportes em VGBL, ele também vai ter uma renda aqui. A terceira fonte que a gente vai ter de rendas tributáveis estimadas vão ser INSS, aluguel, FUNPRES, tem várias rendas diferentes. Vamos dizer que se a gente for analisar o INSS, ele está partindo hoje de uns R$ 1.200 e chega a um teto de 7.000 e alguma coisa. Poxa, é uma estimativa. A gente sabe que normalmente a pessoa, para chegar no teto, é um pouco complexa essa conta, mas vou fazer uma estimativa que ele esteja aí intermediário no INSS. Ele está com uma renda aí de uns 4.500, mas essa renda no INSS por mês, vamos colocar aqui dentro em torno de uns R$ 50.000. Eu arredondei, tá, pessoal? Só para facilitar minha conta aqui. No ano de outras rendas tributáveis que esse cliente pode ter. 1.700, obrigado, Capa. Passou por correção, né? Eu tô com a informação errada aqui, mas se a gente pegar uns 4.000 de média por mês, eu tô dentro da faixa. Vou preencher essas estimativas de renda futura para o meu cliente. Eu vou precisar informar algumas possíveis despesas dedutíveis que meu cliente vai ter. Poxa, vamos dizer que ele vai gastar uns R$ 1.500 por mês em saúde. Plano de saúde nessa idade é até mais caro, mas vamos por aí, até um pouquinho para cima. R$ 20.000 no ano de plano de saúde. Se esse meu cliente vai estar trabalhando ou não, eventualmente ele vai ter outras rendas, vai ter outros gastos e outras contribuições que eventualmente ele vai fazer e que são dedutíveis desse valor. Então, dá para conversar com o seu cliente, tentar desenhar alguns cenários nesse sentido, e isso compartilha a mesma abordagem que a gente tinha da ferramenta anterior. Quando eu coloco essas informações, o que eu faço é eu coloco mais um degrau nessa análise que eu fiz com o meu cliente. Eu analisei qual seria a melhor posição para ele em relação ao tipo de declaração e a contribuição que ele deveria fazer. Eu analisei o que essas contribuições vão construir para ele no tempo, seja de estimativa de patrimônio futuro, seja de estimativa de renda futura.
E aqui no final eu mostro um pouco o que poderia ser uma melhor opção de tabela regressiva, considerando algumas variáveis futuras aí que a gente está definindo. Então, no caso desse cliente, quanto que seria uma tributação, uma renda líquida estimada? Para esse cliente específico, a gente tem uma sugestão de uma tabela regressiva, fazendo mais sentido para ele. Questão de prazo, quantidade de renda, volume de renda e outros quesitos. E ele mostra também qual que seria o cenário se fosse numa tabela progressiva. A gente sabe que existe a possibilidade de alterar o tipo de tributação no progressiva para o regressiva, mas a gente consegue mostrar para o cliente os dois cenários do que aconteceria. E aqui embaixo a gente tem um comparativo de alíquota estimada. Então aqui tem a alíquota estimada, no caso da regressiva completa, aqui na progressiva completa, e aqui na alíquota estimada na progressiva completa. Então, na verdade, esse gráfico é só um comparativo dessas informações, mostrando aqui qual que seria a diferença entre a alíquota estimada e qual que seria a diferença entre a quantidade de imposto estimado para o cliente pagar. Tá? Assim como nas opções anteriores, você consegue exportar um PDF, e esse PDF vai ter a junção aí de todas as análises que a gente fez. Tipo de qual que é o espaço que o cliente tem para um benefício fiscal junto à Previdência, a estimativa de patrimônio, de renda futura e prazo para isso, e aqui uma análise sobre o tipo de tabela que poderia ser mais interessante para o perfil do cliente. A gente sabe que essa análise tem muitos componentes que podem ser utilizados para essa análise, mas ajuda a gente a ter esse tipo de informação. Tá? De forma simples, o simulador ele vai manter as nossas simulações gravadas, assim como as outras. Então, vou lá em simuladores, selecionei meu cliente, todas as simulações que eu fiz para o meu cliente vão estar lá registradas, gravadas no sistema e vão estar disponíveis para a gente poder olhar, assim como todos os clientes nos quais eu fiz simulações vão estar aqui disponíveis para vocês. Tá? De forma muito prática, o que esse novo simulador faz é tentar organizar as informações que ficavam dentro de um Excel de uma forma um pouco mais dinâmica para usar com os clientes. Como eu expliquei para vocês no começo, existem algumas ideias de sugestões feitas por alguns planejadores e que estão sendo analisadas dentro do grupo de mentores. E se vocês eventualmente identificaram algum ponto que acham que poderia ser interessante ter um ajuste, concentra com os seus mentores para eles poderem informar isso para a gente. Tá? Dúvidas, perguntas? Fala, Ivan. Beleza? Bom dia, pessoal. Bom dia, beleza? Cara, ficou bem legal mesmo a ferramenta. Só tira uma dúvida. Lá na estimativa de renda, nós estamos falando de uma estimativa de uma renda matemática ou já está previsto uma renda atuarial, baseado no próprio cálculos que a TU tem disponível? Só para eu entender esse negócio. Porque faz Matemática. diferença, é Faz. matemática, né? É matemática. Beleza, então. Porque a renda atuarial, ela vai ser muito mais utilizada quando a gente compra renda, né? Então, Uhum. a seguradora vai usar a tábua atuarial do plano para fazer o cálculo estimativo de renda. No caso dessa renda estimada, a gente está estimando ela considerando que o cliente mantenha o recurso aplicado, não que ele vai comprar renda, e que ele vai fazendo resgates programados para compor reserva para ele. Então, por isso que Esgotamento lá, né? por isso que a tábua atuarial não é considerada nesse cálculo. Não, maravilha, cara. Valeu, obrigado, viu? Imagina. Hermes, vi que você mandou uma pergunta no chat. Consigo simular sem colocar os dados pessoais do cliente? Não, ele funciona exatamente da mesma forma que para a sugestão de carteira. Tem alguns dados que são obrigatórios: CPF, nome e data de nascimento. Tá? Quando você quer fazer uma simulação para o cliente, cara, você pode pôr um cliente teste lá. Como o meu exemplo, eu tenho o meu cliente Rafael, e que eu uso para fazer simulações, e eventualmente até com clientes, quando eu faço com planejadores. E eu falo, você ainda não tem o cadastro com a gente? Vou te fazer uma simulação com o meu, só para você ter uma ideia de como funciona. Você consegue usar para simular para o cliente e fomentar que, pô, faça teu cadastro para poder ter um negócio ainda mais focado para você.
Mais alguma dúvida, pergunta? Ou a explicação foi boa, ou o pessoal ainda vai querer conhecer mais a fundo. Tem um monte de detalhe que a gente já sabe que precisa fazer alguns pequenos ajustes, né, Rafa? Claro, claro. Mas aí é com a turma tem que olhar também esse material com calma. Boa, boa. Fala, Fernando. Bom dia. Tá muito baixo o teu som, quase não te ouço. Melhorou agora? Melhorou um pouquinho. Bom dia. Quando a gente fazia lá na tabela do Excel, a gente conseguia mudar a base lá em cima, conseguia mudar a captação e a gente mostrava qual o impacto de aportar, de não aportar. Dessa forma a gente consegue, mas tem que ir para frente, tem que voltar para trás, é assim? Isso. Lá onde você coloca qual que vai ser a contribuição, você dá um voltar. Eu quero simular sem a contribuição. Você zera o valor, avança e gera um sem a contribuição. Pô, quero fazer 2 para o cliente entender a diferença. Você faz um com ela, um sem, você tem 2 materiais para mandar para o cliente. Você consegue fazer voltando. No outro era assim também, né? Você ia ajustando o valor. Aí só como a dinâmica da tela é diferente, você dá um voltar e muda o valor. Aquela outra tabela do Excel, ela continua válida, né? Não tem nada que precisa ser atualizado lá. Por enquanto está válida. O que acontece com aquela tabela é que se de algum ano para o outro a gente tiver alguma mudança nas regras, valores limites de dedução, valor disso ou valor daquilo, essa informação não vai ser atualizada, porque a gente vai concentrar essas atualizações dentro do sistema. Enquanto isso não acontecer, aquela lá está funcionando, está tudo certo. Beleza. Fala, Rodrigão. Fernando, mais alguma ou fechou? Acho que fechou. Fechou. Rodrigão. Rafa, em algumas situações que o cliente não era elegível ao PGBL, eu usei essa ferramenta só para fazer conta de acumulação, usando só a segunda aba da planilha de Excel. Eu consigo pular a etapa de análise fiscal e fazer só acumulação, né, nessa ferramenta? Uma boa pergunta, Rodrigão. Eu não testei. Vou ser sincero. Vamos depois testar e a gente conversa em paralelo. Caso não possa, pode ser uma sugestão de deixar pular o campo sozinho. Resposta sincera é eu não testei fazer sem usar a parte inicial. Mas aí a gente testa junto Sabia que eu ia te pegar na curva. Boa, boa. A outra, cara, é sobre a obrigatoriedade de colocar o CPF. Às vezes eu estou num cliente no início de relacionamento, eu não tenho a declaração, ou até mesmo para fazer a simulação de investimento, eu acho que não é necessário você pegar o CPF do cliente num primeiro momento. Então, eu queria pedir para tirar a obrigatoriedade desse campo, para a gente conseguir seguir sem ele. Boa, boa. A gente vai ter uma discussão de sugestões de alteração dentro dos mentores. Aí você consegue levar para a turma lá. Acho que pode fazer sentido e eu acho que não é complicado. Mas aí. Valeu. Boa. Mais alguém? Dúvidas, perguntas? Rodrigão, só a título de curiosidade, enquanto você perguntava, eu passei todos os campos e dá para fazer, tá? A única coisa é que as primeiras informações iniciais você tem que colocar a renda do cliente, essas informações, mas aí você pode sugerir um valor lá só para passar do campo e colocar o último. Dá para adaptar e poder usar assim. Obrigado. Imagina. Boa. Eu vi uma pergunta do Paulo Corrêa perguntando: poderia preencher o CPF com 999999? Paulo, normalmente o sistema tem uma travazinha atrás que ele entende se não é uma sequência lógica de um CPF. Se você quer fazer um CPF teste, põe no Google, gerador de CPF, você gera um teórico lá e que aceita o sistema e não é um problema. Boa. Bom, pessoal, acho que hoje a reunião foi até um pouquinho mais curta, a ideia era mostrar para vocês esse sistema, já está disponível, está no painel de vocês, a gente já fez inúmeros testes, então ele está
funcionando adequadamente, você consegue apresentar para o seu cliente, fazer essa análise, eventuais ajustes ou mudanças que venham aí solicitados pela rede vão ser debatidos aí nesse quórum de mentores, então quem tiver, leva aí para os seus mentores, e depois a gente caminha para algum eventual ajuste ou não, dependendo a necessidade. Mas de qualquer forma, está à disposição, está funcionando. Eu particularmente achei que ficou muito mais prático que o Excel, muito mais intuitivo. É questão da gente se adaptar com a utilização dele e ir para cima. Tá bom? Se tiverem dúvidas, estou à disposição, mas de qualquer forma, uma boa semana, bons negócios para vocês. Cuidado com esse frio aí, Capa, que eu vi que você está protegido, eu também não sou fã. Eu só tirei aqui para ficar bonitinho no vídeo, mas precisando de alguma coisa, estou à disposição, pessoal. Uma boa semana para vocês. Um abraço. Valeu, querido. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.